Deb, uma grande mulher de Deus, parceira, amiga, profetiza e faz um trabalho de excelência, um trabalho de ação social muito forte ali no bairro de Gomadeira. Os irmãos orem, intercedam por ela, para que o Senhor continue abençoando a irmã Tia Jovem. Pai do Senhor, irmã Marli, eu acredito que a nossa irmã Dili daqui a pouco deve entrar aí. Tudo bom, Tia Jovem? Tia Jovem, se a senhora puder também deixar uma palavra, um texto, quero abrir a oportunidade, porque na verdade hoje é um culto com a participação de todos os irmãos que nos conhecem, que está entrando nesta live, é uma live dos verdadeiros adoradores. Então, quem tiver aí pronto, só me dá um ok, tá bom? Ô, minha santa, que Deus abençoe. Cadê o varão de guerra, tá bem, o seu esposo? Pronto, vou chamar a Ana Cristina. A Ana Cristina tá a ponto de bala, como diz na roça. Ela vai estar aqui trazendo uma palavra. Deixar Deus usar ela, que Deus usa muito essa mulher. Deus usa muito essa mulher. Nossa irmã Camila de Mato Grosso, que é cunhada do nosso diácono Adelmo, que foi transferido, ele que é paraquedista do Exército, foi transferido lá para Mato Grosso. E aí sentimos saudade dele. Eu vou chamar aqui a Ana Cristina, gente. Glória a Deus. Convidar a nossa irmã Ana Cristina para eu ouvir a nossa irmã Ana Cristina. Tem um tempo que eu não vejo. Pastor! Só o Senhor, viu? Pai do Senhor, minha ovelha. Pai do Senhor, pastor. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Eu fiquei feliz agora em te ver. E o Senhor, que bom. O Senhor, como é que tá? Minha filha, seu pastor só está engordando com esse negócio de quarentena, viu? Não, senhor, só não. Fica quieto. Só quem não engorda é a missionária Rosana, que mesmo na quarentena se mantém. Cadê ela? Ela acabou de sair aqui agora, que agora ela está confeccionando panos artesanais de cozinha. E aí, Eu vi no Instagram, muito isso, bonito, gostei. e aí, graças a Deus, Deus tem abrido as portas, né? As portas têm se colocado abertas diante de nós. Ela saiu aqui correndo e precisa comprar mais algumas coisas para terminar alguns planos que já fizeram uma encomenda aqui. Aí eu tô aqui, quando você apareceu aqui, me lembrei daquela situação lá de Coitemos. As histórias. E cadê Uriel? E a cobra? Deixa quieta, menina, deixa esse negócio quieto. Tem muita história. Tem. Mas é muito bom estar aqui, obrigada. O Senhor é bênção nas nossas vidas também, na nossa família. Amém. Estamos, assim, distantes, né? Mas ligados em espírito, sempre em oração. E eu creio que Deus tem cuidado de nós. E uma palavra que veio ao meu coração é um salmo bem conhecido, de número 30, o verso 5. A parte C, que diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Glória a Deus. Nós sabemos que quando fala de noite, fala de lutas, de adversidades, problemas, tempestades. E aqui o salmista, ele está dizendo que pode até, né, o salmista Davi, pode até ter noites que pareçam, como diz o louvor, intermináveis. Mas vai amanhecer. Essas noites, né, podem, oh meu Deus, durar meses, anos, semanas, mas o nosso coração tem que crer que vai amanhecer. É verdade. Glória a Deus. E quando amanhecer,
será uma manhã de vitória, será uma manhã diferente, glória a Deus, porque mesmo nas noites escuras, mesmo nas adversidades, Deus cuida de nós. Deus sempre está conosco. Ainda que pareça que não, ainda que pareça que estamos atravessando sozinhos, mas não é verdade, porque se Deus não estiver conosco, a noite não vai amanhecer, a gente não vai chegar do outro lado, mas nós temos a certeza, como diz o salmista, a palavra de Deus pode até durar várias noites, mas vai amanhecer. E o amanhã é de vitória. Então você que está nos ouvindo nesta manhã, creia que vai passar. Eu sei que parece clichê de todo mundo ultimamente, né? Mas não é. É palavra liberada de Deus para as nossas vidas. Vai passar. É a nossa confiança. É a nossa esperança. Aleluia. Deus, Ele enxuga as nossas lágrimas. Deus está conosco no barco. Aleluia. E se Ele está conosco, a gente não vai naufragar. O controle está na mão dEle. A direção é dEle. Glória Aleluia. a Deus. Quem resolve tudo é Ele. E Deus está dizendo, vou enxugar a lágrima nesta luta, nesta prova, nesta situação. Essa noite vai passar e ao chegar do outro lado tem um amanhã preparado pelo Senhor para você desfrutar das bênçãos que Ele preparou para a sua vida. Você, quem sabe, está cantando como louvor, noites intermináveis, dificuldades terríveis, aleluia, que parece que onde chega tem uma situação complicada, mas o Senhor, nesta manhã, está dizendo, eu ainda sou Deus que enxugo lágrimas. Amém. Eu ainda sou Deus que coloca o ponto final nas noites intermináveis. Eu ainda sou Deus que preparo amanhã de vitória para o meu povo. Nada está perdido. Glória a Deus. Aleluia. E Deus está visitando a tua casa. Deus está visitando a tua família. Eu creio, Deus Jesus. está entrando na tua impossibilidade nesta manhã. Aleluia, porque tudo é possível ao que crê. Então creia. Aguarde. Suporte mais um pouquinho. Porque a noite vai amanhecer. E o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Deus abençoe. Amém. Boa esta palavra. Tá me ouvindo bem, Cristina? Tô sim. Você falando nessa palavra, eu tenho mais ou menos um mês, mais ou menos, que eu postei no Instagram, que mesmo nós, sendo servos do Senhor, nós não estamos imunes às aflições da vida. Que muitas das vezes nós colocamos na nossa cabeça, ou é colocado na nossa cabeça, de forma bastante grosseira, que o crente ele não passa por luta, não passa por dificuldade, não passa por provações, não passa por aflições. E está a prova aí que essa noite, ela representa as angústias, as tribulações, as dificuldades, a adversidade, as necessidades, mas que não dura para sempre. Ela pode até ter um início, pode até ter um meio, mas também tem um fim. E muitas vezes estas lutas, essas dificuldades sobrevêm na nossa vida para mexer conosco, para mexer com a nossa estrutura, para nos dar maturidade, para nos dar experiências com Deus. E muitas vezes as pessoas não sabem aproveitar a oportunidade, num momento como este, principalmente hoje, num momento como este que nós estamos vivendo no nosso país, no mundo inteiro, a mídia, as redes sociais falando constantemente sobre a pandemia,
E as pessoas não sabem aproveitar a oportunidade deste caos e muitas vezes tirar lições e aplicar na sua vida. E aí pensa que o mundo é feito de pétalas de rosa. Pensa que o sistema é algodão doce. Mas não é nada disso. Então, nós aprendemos que mesmo nós sendo fiéis a Jesus, ouvindo a palavra, praticando a palavra, como diz lá, como a irmã falou aqui mais cedo, nós não estamos imunes às tempestades da vida. Então, Verdade. quem conta uma fábula com um final feliz é porque não sabe o significado do que é servir Jesus, renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Ele. Então, são coisas que acontecem na nossa vida. Ah, pastor, então o crente tem que passar por tudo isso? Não estou dizendo que tem que passar. Eu estou dizendo que você está sujeito a passar. Nós estamos sujeitos a passar por essas coisas. Oxalá que ninguém viesse passar por essas coisas. Fosse tudo uma maravilha, um mar de rosa. Mas o próprio Cristo chegou a dizer que nós teríamos estas aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo para vencer elas. Aí, Amém. forçando muitas vezes o texto que as pessoas pegam a ponte, diz que com ele nós venceremos. De fato, com ele nós venceremos. Mas, e se porventura nós olhar para o barco e não encontrar Jesus? Porque a Bíblia diz que os discípulos recebem a ordem dele, diz assim um texto em Mateus, e Jesus compeliu, Jesus ordenou, Jesus mandou eles entrar no barco sem ele. Aí na nossa cabeça jamais passa o nosso barquinho sem Jesus. Sempre queremos ter Jesus no barco. Sempre queremos. Não, se você falar com alguém, Cristina, ô irmão, Jesus está no seu barco? Tá. Tá. Mas se você, não, Jesus não está no barco, misericórdia, irmão. Se Jesus não estiver no barco, eu estou acabado. Jesus não estiver no barco. Irmãos, Jesus dentro do barco e fora do barco, ele é Jesus. É Jesus. Porque, na verdade, a gente se esquece dos detalhes da Bíblia. Quem foi que mandou você entrar no barco sem ele? Foi Jesus. A Bíblia diz que ele é Deus de perto e Deus de longe. Não significa que o milagre na minha vida vai acontecer se a pessoa de Jesus estiver presente. O milagre na minha vida vai acontecer a minha fé nele, independente se ele está presente ou não. Verdade. Então o que acontece? A tempestade veio, estava lá Pedro, Tiago e André, homens que tinham experiências na área marítima, na área da pescaria. Com tudo isso, eu estava até falando essa semana, que eu preguei domingo, com tudo isso eles perderam o controle, fugiu da alçada, porque essas coisas acontecem. Porque, assim, de fato, quase ninguém está preparado pelas tempestades da vida. E elas, quando vêm de surpresa, vêm de supetão. E vem batendo forte. A Bíblia diz que o vento, não bastava o vento, a Bíblia diz que o vento ainda soprava ao contrário. Sabe aquela coisa, parafrasear para nós compreendermos, Cristina? Sabe aquela coisa que você muitas vezes planeja, arquiteta, desenha, vou fazer assim, assim, assim. E eu não sei se Jesus está falando com alguém aí, e muitas vezes as coisas dão errado, a ponto de você assim, rapaz, tudo que eu faço só dá contrário. Tudo que eu planejo não dá certo. Eu botei na ponta do lápis, escrevi o que ia fazer, tudo direitinho, e não deu certo. Tem hora que acontece isso. Acontece. Tem hora que acontece. E a Bíblia diz que o vento soprou e soprou ao contrário. Aí diz interessante que no momento das tempestades, a gente entra num estado de desespero, ficamos desesperados. Ali os discípulos olham para um lado, vê vento forte, olha para o outro, as ondas do mar da Galileia subindo, e de repente, segundo a cultura do ceticismo lá deles, começaram a ver fantasma, viu Jesus, chamaram Jesus de fantasma. Ai, não aguento nada, eu fico rindo na hora que eu leio a Bíblia, Cristina. Chamaram Jesus fantasma, eu disse, não, sou eu. Aí o Pedro falou assim, se é tu, Jesus, manda que eu ande sobre as águas. E para surpresa de Pedro e para surpresa nossa, Pedro teve uma experiência única na vida dele. Que experiência foi, pastor? De andar sobre as tempestades da vida. Quando a gente aprende a ter fé naquele que nos manda sair da tempestade, a gente não passa por elas, a gente passa sobre elas. Então, essa palavra que a senhora deixou aí, está claro
que nós não estamos imunes às trevas, que quando fala de noite, fala de trevas, quando fala de É, noite, fala de luta, quando fala de noite, fala de provação. Nós não estamos imunes a elas. Mas tem uma boa notícia do que a senhora falou. Mas o amanhecer, a vitória virá. verdade. Então, Cristina, boa Amém. foi esta palavra. Amém. Eu quero compartilhar mais um pouco com você, Cristina, aproveitando que você está aqui. A palavra que eu vou ler nesta manhã é que se encontra em Lucas capítulo 17, versículo de número 11. Número 11 ao versículo de número. Versículo de número. Versículo 11 ao versículo 19. É um texto conhecido. Lucas 17, 11, 19. Que fala que Jesus, eu tenho que me ater no horário, porque aqui tem hora que eu me empolgo, Cristina, começo a pregar Verdade. e aí diz que Jesus está com o propósito de ir para Jerusalém, ao sul do Oriente. Jesus tinha dois caminhos. Jesus tinha dois caminhos, tanto a Galileia e como Samaria. Todos os dois caminhos dava para Jesus ir para Jerusalém. Só que o texto fala que Jesus achou por bem de passar entre as duas cidades, no meio. Aí para os pregadores que gostam de dar imaginação à palavra de Deus, Jesus gosta de estar no meio. Só que Jesus vai numa pequena aldeia, um pequeno distrito. Aqui o texto não revela o nome dessa aldeia, não revela o nome desse distrito. Mas, assim, não é que é o achismo, é que o texto me leva a pensar pela quantidade de leprosos que se aproximaram numa certa distância, que eram 10 homens. A Bíblia diz que eles, sabendo que Jesus está na aldeia, eu não sei qual foi o missionário que deu a informação que Jesus estava naquele lugar. Na verdade, o primeiro ponto que nós encontramos aí é que Jesus primeiro, resolve ir para essa pequena cidade, para essa aldeia. Jesus indo para essa aldeia, eu não sei qual foi o missionário, a pessoa que deu a informação acerca da pessoa de Jesus, a ponto desses 10 homens, de comum acordo, querer aproveitar a oportunidade. Por que aproveitar a oportunidade? Porque Jesus estava de passagem. Jesus estava indo para Jerusalém. Jesus não ia fazer estadia, Jesus não ia se hospedar nessa cidade, nessa aldeia, melhor dizendo. Jesus estava de caminho. Então, nós aprendemos aqui que aonde Jesus está, nós temos que aproveitar a oportunidade, porque ele está de passagem. Jesus está de passagem. Então, Jesus está passando. Aí teve alguém que falou a respeito desse Jesus, que está na aldeia e que está de passagem. Os 10 de comum acordo, rapaz, coisa da minha cabeça. Jesus está aqui, rapaz. Eu fiquei sabendo que ele estava indo para Jerusalém, mas ele achou por bem de passar aqui na aldeia. Vamos aproveitar a oportunidade que Jesus está aqui. E quer que eu diga uma coisa? Tem hora que nós não sabemos aproveitar a oportunidade de quando Jesus está no nosso meio. Tem pessoas que não sabem disso. Perde as oportunidades, e as oportunidades tem hora que passam rápido. Porque Jesus estava de passagem. Aí eu me lembro da diz mulher. o texto que, segundo a cultura, eles tinham que ficar em uma certa distância. E uma outra coisa que sempre nasce na minha cabeça é que eles tinham a obrigação, segundo o Levítico, de andar maltrapilhos, cabelo sem pentear e cobrir a parte inferior do rosto. E ainda gritar de voz alta para que as pessoas viessem saber que naquela região tinha pessoas leprosas ou pessoas imundas. Eles gritavam bastante alto. Era como fosse um alerta, como fosse para chamar a atenção das pessoas. Olha, aqui não pode passar não. Eu acredito que mesmo Jesus ouvindo, Jesus continuou as suas passadas em direção a Jerusalém dentro da aldeia. Aí, segundo a cultura, eles tinham que ficar mais ou menos 30 metros a 40 metros de distância. E eles, aproveitando a oportunidade, chamaram a atenção de Jesus. O problema é que muitas das vezes nós temos até a oportunidade,
Sabemos que Jesus está no nosso meio, mas não sabemos chamar a atenção dele. E ele chama a atenção de Jesus de uma certa distância. Volto a dizer, para Deus fazer, para Deus realizar, isso é relativo. Se você quiser tocar nele, o milagre acontece, acontece, como a mulher do fluxo de sangue. Se ele quiser fazer o milagre em uma certa distância, ele também faz. Como lá o servo do centurião. Nem precisou Jesus ir lá. Mas a palavra que saiu da boca de Jesus, o servo do centurião ficou curado. Aí eles, numa certa distância, clama a Jesus, pede a Jesus misericórdia, e Jesus simplesmente manda eles ir até o sacerdote, apresentar o sacerdote, para o sacerdote examiná-los, e para dar o certo veredito, se eles estavam limpos ou se estavam ainda leprosos. Diz a Bíblia que eles, primeira coisa, eles aproveitam a oportunidade, eles ficam sabendo, porque assim, se eles estão indo até Jesus, porque eles sabem o que Jesus pode fazer. Primeiro, eles aproveitam oportunidades, eles estão sabendo o que é que Jesus pode fazer, eles respeitam o limite, eles poderiam quebrar o limite, poderiam quebrar simplesmente a lei que determinava eles ficarem distantes, eles poderiam, no ápice do desespero, que tem hora que no nosso desespero a gente faz loucura. No nosso desespero a gente toma decisões precipitadas. No ápice do desespero a gente faz coisas sem pensar, sem raciocinar. E tem hora que a gente faz necessário a gente pisar o pé no freio, puxar o freio de mão e dizer assim, é certo ou errado? Aí diz o texto que eles respeitaram limites. Tem pessoas que ainda não sabem o que é limites. Muitas vezes mistura as coisas. Eu vou trazer para a vida da senhora. Tem pessoas que não sabem os limites de amizade e servo de Deus. Não sabe os limites de amizade de uma pessoa ser casada. Aí, pronto, tem uma amiga solteira e a senhora é casada. A amiga quer que você se comporte simplesmente como uma solteira. E desde quando a senhora é casada? A senhora é serva de Deus e tem uma amiga. Muitas vezes faz necessário a senhora tirar o período de oração, ficar em casa, lendo e estudando a Bíblia por causa do seu compromisso com Deus. E a amiga que não entende isso, acha ruim. Não sabe separar as coisas. Não tem limites. Então eles respeitaram isso. Com todas as leis aplicadas, eles poderiam no ápice de desespero, Jesus, eu estou assim há dias, há meses, há anos. Sabe uma coisa? Eu fiquei sabendo que o Senhor faz milagre, eu vou tocar no Senhor. Mas não, a Bíblia diz que eles de longe pediram a Deus, pediram a Jesus. Jesus mandou eles comparecer. Primeira coisa, eles aproveitam oportunidades, sabiam respeitar os limites, clamaram a Jesus porque sabia quem era ele e obedecem a Jesus. Quando eles obedecem a Jesus, eles poderiam dar uma de Naamã. Tem gente, hoje nós estamos vivendo, presenciamos pessoas descendentes de Naamã. Eu pensava que o profeta vinha aqui, sacudir a mão, tocar em mim, fazer mistério, um bocado de coisa e tal. Não, esse Naamã não fez descaso de mim, esse Naamã não ligou para mim. Sabe uma coisa? Eu vou embora. Mas Deus é tão misericordioso. Deus é tão bom, Cristina, mas é tão bom que bota um camarada pequeno, um servo, um Zé Ninguém, para dizer assim, meu Senhor, é tão difícil mergulhar no Rio Jordão, dar 7 mergulhos? O Senhor já atravessou quase toda a Síria e chegou aqui, uma coisa que é só mergulhar, para o Senhor é difícil? Não. É assim que Deus faz. Para Naamã era difícil. Mas a gente está acostumado, é o evangelho, não, toque em mim, faça, não, basta você obedecer. Jesus mandou, obedeça. Diz a Bíblia que eles obedeceram, que no caminho, acredito eu, isso aqui é curiosidade humana, no caminho, acho que um pegou assim um manto e levantou. Rapaz, eu não estou acreditando. Eita glória! Vou deixar essa palavra profética para quem está nos ouvindo nessa manhã, Cristina. Amém. Que quando nós obedecemos o Senhor Jesus, Ele nos surpreende no caminho. Ainda nós não chegamos lá. Ainda não chegou aonde você queria chegar. Mas para surpresa sua, para surpresa minha, para surpresa de todo, no caminho,
Por causa da minha obediência nele, tem milagre de Deus na minha vida. Glória a Jesus, eu creio. Tem milagre de Deus na minha vida. Diz que no caminho eles olham e vê que estão puros, limpos, purificados. Pele de neném, como diz o povo na roça. Aleluia. É interessante que foram os 10. Foram os 10. Esta bênção vai ser coletiva. Todo mundo que está nesta manhã aqui, receba esta bênção em nome de Jesus. Glória Porque foram os 10. Eu estou vendo aqui, foram 10. Os 10 receberam a bênção por causa da palavra de Jesus. Amém. Só que tem um porém. Todos podem até receber a bênção, mas o sentimento de gratidão são de poucos. São de poucos, irmão Cristina. Eu estava falando outro dia, comentando essa palavra, eu faço questão de falar o nome dele, nosso irmão Hamilton, esposo da irmã Gil, lá da sede. Foi algo que marcou a minha vida, algo que marcou. Eu tenho isso como testemunho forte. E eu pude presenciar todo o aparato da situação. Levaram a moto dele, o instrumento de trabalho dele. Eu lembro. Ele chegou em casa contando, olha, minha filha, me levaram a moto, mas estou vivo, glória a Deus. Graças a Deus estou vivo. E aí eles vão fazer um culto de ação de graça. O camarada é roubado, leva a moto e vai fazer um culto de ação de graça. É doido. Fazer um culto de ação de graça. Foi no outro dia, estava lá a gente fazendo um culto de ação de graça, porque a moto foi levada e a Milton estava lá. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Chega no outro dia, o patrão chega. Ó, Milton, vai lá na garagem. Tem uma moto nova para você. Glória Está regularizada, está com tudo. A moto é sua. Porque eu fiquei sabendo que levaram a sua moto e eu estou te dando uma moto nova. Olha que maravilha, irmão. Glória a Jesus. Olha que maravilha. Isso aí marcou a minha vida. Marcou a minha vida. Uma pessoa que recebe um determinado prejuízo e entende. O Senhor me deu, o Senhor tomou, dentro da esfera da permissão do Senhor. E com tudo isso, foi grato a Deus por tudo. E a gratidão dele, ele poderia abrir a boca, murmurar, eu sou servo de Deus, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou arcanjo, eu sou Miguel, eu sou bispo. Só não diz que é Satanás, né? Mas diz tudo que é lá de cima, ele diz. Só falta dizer que é a coluna de fogo, é a pedra branca e tal. Diz tudo. Poderia dizer tudo, se murmurar, braguejar e se vacilar até xingar Deus. Tem gente que, oh, meu Deus do céu, Cristina. Então, mas sabe o que ele fez? Aquilo que a estrofe da música de Lázaro fala. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Jesus. Então, eu aprendi isso na minha vida. Todas as tempestades, as dificuldades, glória a Deus. Eu aprendi com a Mara, só vitória. Só vitória. Só vitória. Então, só vitória. Pensa, pastor, como é que tá? Rapaz, vai tudo bem, glória a Deus. Vai. Tô passando, tô caminhando, tô andando, glória a Deus. Então, assim, só que tem pessoas que não têm esse sentimento de gratidão. Recebeu até a bênção, mas não sabe agradecer ao Senhor. Aí diz a Bíblia, em Levítico, volto a dizer que eles tinham a obrigação de andar despenteados, maltrapilhos, separados da sociedade, com o rosto, a parte inferior coberta, e tinha a obrigação de gritar de voz alta, leproso, leproso, imundo, imundo. Quando o camarada se vê limpo, purificado, diz, rapaz, eu antes, quando era leproso, eu tinha que gritar de voz alta, imundo, imundo, imundo. Agora que eu estou limpo, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, e glória a Deus. É a Bíblia que diz isso. E ele voltou dando glória a Deus de voz alta. Aí chega na igreja, Jesus, segura a minha língua, meu pai. Eu falei que não ia fazer mais live, mas o pessoal ficou pedindo, pastor, faça live, pastor.
Passa lá. Já tem mais ou menos quase um mês sem fazer. Ela chega na igreja, cara amarada fica de boca trancada, parece que passa um zip, um miserável, pobre, cego, nu, um desgraçado, como diz lá na igreja de Laodiceia, que terminou o estudo essa semana. Eu não tem coragem de abrir a boca e dar um glória a Deus. Aí Jesus faz questão de ratificar nesse texto. O camarada era estrangeiro. É um tapa de Nós, luva. nós que temos essa consciência que a Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Glória a Deus. Nós, sabe o que nós fazemos? Glória a Deus. Aleluia. Quase nem ouve. Está demorando o culto. Já passou do horário. Ele chegou 15 para as 9, perto da bênção apostólica, um miserável. 15 para as 9, já está demorando o culto. 15 para as 9. Olha, irmã, se eu te dizer coisas aqui que eu sei, melhor ficar até calado. Eu é o mesmo, pastor, que o senhor está na live. É melhor mesmo que o senhor está na live. Mas o bendito, chega já atrasado, meia hora depois, 40 minutos depois, quando o pastor termina o culto, 9 horas, 9h10, 9h15, vamos dizer que o culto está gostoso, termina um pouco mais tarde. Para que isso? Ainda diz, é com ordem de essência, só que a ordem de essência é para terminar o culto, porque a ordem de essência, na hora que era para ele chegar, ele não chegou. Não chegou. Se ele tivesse chegado na hora, tivesse chegado 15 minutos, 20 minutos antes, para dobrar o joelho, orar, conversar com o papai, e o culto ser da parte dele para com Deus, porque a gente pensa que o culto que tem que fazer é Deus, quem tem que fazer o culto somos nós. É. Aí Jesus fala assim, e ele volta, Cristina, olha só, o camarada se vê limpo, olha que coisa, se vê limpo, volta dando glória a Deus de voz alta. Jesus. Quando ele está no estado de lepra, a Bíblia diz que ele está a uma certa distância, quase 30, 40 metros. Quando ele se vê limpo, a Bíblia diz assim, e ele foi para os pés de Jesus. Glória a Deus. Ele foi para os pés de Jesus. Ele reconheceu que Jesus é Deus. É verdade. Humberto está falando aqui, falar mal do culto é do pregador, né? Verdade. Esses pregadores bestas que tem aí, rapaz, só o sangue de Jesus. Interessante que muitas vezes ele está lá sentado no púlpito, o camarada está pregando, está com a boca calada lá, examinando, olhando o pregador se vai falar alguma coisa errada, se vai dizer alguma besteira e tal. Para abrir a boca e dar glória a Deus, meu Deus do céu, é difícil. Só se o camarada for apadrinhado por ele. Aí ele dá glória a Deus, sapateia, roda, pula, e faz mistério, e profetiza até aquilo que Deus não mandou falar, fala, e aí vai sucessivamente. Minha irmã, o negócio é sério. É sério, irmã Cristina. Verdade. Aí o camarada aqui, ele aproveita a oportunidade, reconhece quem é Jesus, respeita os limites, obedece a Jesus, recebe a bênção, agradece a Deus e vai para os pés de Jesus. Glória a Jesus. Aí Jesus, rapaz, este aqui é samaritano. Opa aí. Reconhecimento. Maritano. É por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Rapaz, a gente... Outro dia, eu na minha loucura, acho que quando minha cabeça fica muito quente, disse, olha, irmão, se eu fosse Deus, eu matava todo mundo. E para consolar você, eu mesmo me matava, porque eu não presto. E a gente não presta, não. A gente não sabe reconhecer, a gente não sabe agradecer. A gente só sabe abrir a boca para murmurar, falar. A gente tem que entender, irmãos. Saber aproveitar as oportunidades que são únicas, tem horas que são únicas na nossa vida. A gente tem que agradecer a Deus por tudo. Aquele hino, te agradeço, meu Senhor. Saber agradecer por tudo e reconhecer quem Jesus é. Glória a Deus. E a Bíblia diz que por causa desse comportamento, a fé dele salvou ele. Não só foi a cura física, né? Com certeza. Foi além.
Com certeza. Então, a gente precisa aprender